Então, voltando aqui na questão da Raquel Dodge, né? Ela pediu o arquivamento, ele negou esse arquivamento. Muito bem. O que acontece na regra dentro do Código de Processo Penal? Quando o promotor pede para arquivar, o juiz ele não tem poder para negar o arquivamento, ele tem que arquivar. Então, se ele não quiser arquivar, se ele achar que o promotor não está querendo investigar, porque está está em conluio lá com o pessoal do crime, alguma coisa está errada, ele manda o processo, o inquérito, para o procurador-geral. Se o procurador-geral insistir no arquivamento, vai ser arquivado. Se o procurador-geral achar que o juiz tem razão, ele distribui para outro promotor e a investigação segue. É assim que funciona. Aqui, ela já era a procuradora-geral, então não tinha para onde mandar, ele tinha que obedecer a ordem dela de fechar o inquérito. Ele negou. Aí eu procurei na doutrina, eu procurei 9 livros de doutrina, entre eles os maiores nomes dos processualistas brasileiros, como Ada Pellegrini Grinover, Mirabete, os maiores nomes de processo civil e penal no Brasil. 9 doutrinadores dizem, se a Procuradoria-Geral pedir para arquivar, o juiz não tem poderes para continuar investigando. 9 doutrinadores eu coloquei na petição. E não encontrei nenhum que diga que o juiz pode prosseguir investigando. 0, 9-0. Não encontrei nenhum. Mas coloquei tudo na petição. O que aconteceu? Eu entrei com o pedido dia 8 de março, dia 10 o ministro Fachin negou. Só precisou de 2 dias para dizer, não conheço do recurso, do habeas corpus, e não é que ele negou o pedido, analisando tudo o que eu falei. Ele usou a súmula 606 para dizer, o Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus para analisar ou rever a ordem dada de prisão por um ministro da Suprema Corte. Se é ministro da Suprema Corte, não cabe habeas corpus. A súmula 606. Aí eu fiquei de queixo caído, Falei, poxa, como que pode um negócio desse? Pensei de recorrer à Corte Internacional de Direitos Humanos, a CIDH, que é essa da Costa Rica. Só que estudando lá a forma de protocolar os pedidos, eu vi que eles só aceitam pedidos lá e recursos depois que você esgotou todos os recursos internos do país. Primeiro você tem que esgotar tudo para depois ir para outro país. Você não pode, estando pendente ainda de recursos dentro do Brasil, você querer que o exterior analise. Achei interessante, coerente, e aí, ao invés de recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu resolvi protocolar outro pedido de habeas corpus. Desse outro pedido eu iria recorrer até o pleno para que não tivesse dúvida de que foi tentado todas as instâncias antes de recorrer a uma corte internacional. Então, foi o que aconteceu aqui, deixei de fazer isso e em agosto abri um novo pedido de habeas corpus. Agora aqui, então, quando foi dia 5 de agosto, eu entrei com um novo pedido de habeas corpus. Agora é o habeas corpus 259743. Você também pode entrar no site do STF, JusBR, pesquisa por classe HC e pelo número 259743, vai aparecer todo o histórico desse processo. A primeira coisa que eu fiz foi impugnar a distribuição por prevenção. Eu disse, olha, já tive um habeas corpus aí, já foi para o ministro Fachin, eu quero que faça sorteio agora. Nem foi visto, nem foi ignorado, Foi de novo com o Fachin, mais uma vez. Então tá bom. Qual foi agora o argumento? Eu disse o seguinte, olha, é inaplicável a súmula 606. Por quê? Primeiro, porque a súmula, ela é de 1984. Portanto, ela é anterior à Constituição Federal, que é de 88. Então, veja, eu disse, essa súmula, ainda que ela dissesse, não cabe habeas corpus contra ordem de prisão de um ministro da Suprema Corte, ela não teria validade porque a Constituição veio depois dizendo que cabe habeas corpus em toda a prisão, sempre será concedido. Então, ela não foi recepcionada pela Constituição. Se ela não foi recepcionada pela Constituição, ela não deve ser usada. Ela é inconstitucional.
Não podemos usar uma súmula de 84 que diz algo contra a Constituição de 88. Então, a primeira coisa, ela não foi recepcionada. É um argumento. Segundo argumento, o caráter dela é processual. Por que existe essa súmula? Porque o pessoal entrava com habeas corpus do habeas corpus do habeas corpus. A pessoa era presa aqui em Rio Preto, entrava com habeas corpus. Aí recorria para São Paulo, aí recorria para Brasília. Chegava em Brasília, já na terceira instância, o ministro negava, ele entrava com habeas corpus em cima do recurso de habeas corpus que já rodou 3 instâncias. Aí o Supremo falou não cabe habeas corpus de decisão tomada por um ministro da Suprema Corte em cima de outra decisão de habeas corpus, o recurso do recurso do recurso. Não tem fim, o habeas corpus não tem prazo, não tem limite. Então, é absurdo. Então, o ministro decide que não, ele entra com habeas corpus. O ministro decide que não, ele entra com habeas corpus. Então tem limite, então não cabe. Mas isso é uma regra processual. Não é para tirar o direito material ao habeas corpus, porque o habeas corpus é um direito fundamental, é um direito constitucional, é um direito civil, uma garantia de que a pessoa, que sendo presa, vai ter uma revisão da prisão. E nesse tempo, em 84, não existia ninguém preso por ordem de um ministro da Suprema Corte. Hoje tem mais de 2.000. Então, essa regra era simplesmente o recurso do recurso, não para impedir a pessoa de ter um direito básico ao habeas corpus. Então, ela não se dirigia à vedação do habeas corpus em si, da ação de habeas corpus, do primeiro recurso, da primeira reanálise da prisão de alguém. É só uma regra processual para evitar o abuso. Segundo argumento. Terceiro argumento, ela é incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil aderiu em 92. Então, depois dela também entrou o Pacto de São José da Costa Rica, dizendo que tem que ter um recurso simples, que até o preso possa entrar, e aí é o habeas corpus. E aí, como que não cabe habeas corpus de uma prisão? Tem que caber, tem que ser cabível uma ação de habeas corpus. Mas essa foi a decisão. O que aconteceu com o meu pedido dessa vez? Além de todos os outros argumentos, falei de novo que o juiz não abre inquérito, que o relator não podia ser sem sorteio, tal, todos os outros argumentos, mas acrescentei a súmula 606. Tá, isso foi dia 5/8. Dia 12, 7 dias depois, uma semana, o ministro Fachin inadmitido de novo. Motivo, súmula 606 de novo. Mandou para o espaço. Beleza. Ok. Só que nessa petição eu fiz mais uma observação. Eu perguntei, qual a natureza jurídica do procedimento 4781? Deixa eu aproximar a câmera aqui. Qual a natureza jurídica do procedimento 4781? Veja bem, eu não chamo de inquérito, eu chamo de procedimento. Por que eu não chamo de inquérito? Porque inquérito não é instaurado por juiz. Se fosse o inquérito, não era o juiz que tinha instaurado. O inquérito não prospera contra a vontade do Ministério Público. A Procuradora-Geral Raquel Dodge falou, é para fechar, ele continuou com o inquérito. Então não é mais um inquérito. Se fosse inquérito, a Procuradora-Geral mandava fechar, tinha fechado. Outra coisa, o inquérito tem que ser relatado em 30 dias. Esse inquérito está aberto desde 2019. Faz 6 anos que ele está aberto. Quando fez 5 anos, eu postei no meu X, lá no Twitter, um bolinho de aniversário com 5 anos, né, para dar os parabéns para o inquérito de 5 anos. Agora fez 6, né, agora eu nem postei o bolo, né, agora está faltando postar o bolo lá, mas 5 anos ele fez, depois fez 6, agora tem 6 anos. E o inquérito é 30 dias, gente. O delegado investiga, ele pode pedir uma extensão de prazo, mais 30, um pouco mais, daqui a pouco, mas 5 anos, geralmente, o inquérito é fechado. Tem jurisprudência assim. O inquérito, se ele passar de 5 anos, ele é encerrado. Se o subdelegado não conseguiu achar o culpado com 5 anos de investigação, então larga a mão disso aí que não tem o culpado. Pode fechar. Só que esse inquérito está aberto há 6 anos. Então não é um inquérito, é outra coisa. Outra coisa, inquérito não produz sentença. Inquérito nenhum produz sentença. Você investiga, relata a investigação, manda para o Ministério Público. O Ministério Público faz a denúncia. Sentença não. Não sai sentença de inquérito. Inquérito nenhum produz sentença. Esse aqui já produziu milhares de sentenças, uma coisa louca.
Se tiver uma sentença decorrente do inquérito, ela é proferida para o outro juiz, não é o juiz da instrução, o juiz que determinou medidas, lá alguma medida coercitiva, alguma busca e apreensão durante o inquérito, a sentença virá por outro juiz, independente, imparcial, outra pessoa que pegar a investigação, não o mesmo. E outra coisa, o inquérito é um procedimento pré-processual, nunca ele é de única instância. A polícia me investigou, estou condenado. Não, calma aí, a polícia me investigou, agora vem o processo, eu me defendo, tem um segundo, duplo grau de jurisdição, eu recorro para São Paulo, em São Paulo não deu certo, eu recorro para Brasília, eu tenho a ampla defesa, o contraditório. Aqui não, é uma única instância, pegou, está condenado. Mas como assim? Então isso não é um inquérito, isso se parece muito com um tribunal de exceção, que é aquele tribunal criado justamente para perseguir pessoas, para fins não republicanos, né? É uma coisa que só existe nas ditaduras, quando a coisa não está caminhando bem. Então eu pergunto na petição, só por uma curiosidade acadêmica, só para eu saber o que eu digo para os alunos, por favor me respondam, qual é a natureza jurídica do procedimento 4781? Porque inquérito ele não é. Foi ignorado também, não foi respondido nada, né? Porque inadmitiu e jogou tudo fora sem analisar, né? A ideia da inadmissão é que ele nem foi analisado, ele não cabe a esse recurso, então nós não vamos nem ler o que está escrito aí, nós não vamos analisar as razões, só negou e pronto, negou e acabou, súmula 606. Agora, o que aconteceu nesse último pedido? Foi negado dia 12, dia 18 eu entrei com o agravo regimental. O agravo regimental é um recurso do Supremo Tribunal, dentro do regimento o RISTF, é o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. É um agravo interno dentro do tribunal, porque não tem outra instância, eu não posso recorrer para lugar nenhum do Supremo, já é a última do país, então eu recorro dentro do próprio tribunal. Como eu tive uma decisão do ministro Fachin, que é uma decisão monocrática, eu recorri com um agravo para o pleno, tá? Então, o agravo foi processado, né? E lá eu argumentei de novo que a súmula é inaplicável, e que os ministros poderiam conceder de ofício. Tem outra coisa sobre o habeas corpus. O juiz, olhando o habeas corpus, ele fala assim, não, isso aqui não é caso de habeas corpus, não aceito a ação. Mas eu estou vendo uma ilegalidade, eu vou conceder o habeas corpus de ofício, sem o processo. Eu estou olhando aqui, estou vendo que é ilegal, eu vou soltar a pessoa, vou conceder a ordem de habeas corpus de ofício. Então eu falei, olha, a súmula 606 não pode ser obstáculo para impedir uma pessoa de ter habeas corpus. Então, faz o seguinte, se vocês acharem que é um obstáculo, então concede a ordem de ofício, porque vocês estão sabendo, vocês estão vendo as ilegalidades, está aí a peça, é só conceder de ofício. Também não foi levado em conta, né? E eu fiz a sustentação oral. Na sustentação oral eu falei com cada ministro. Então, por exemplo, para o ministro Zanin, eu falei o seguinte, ministro, e a gravação está lá, vocês podem acessar lá o processo, agora o novo, né, 259743, está lá a gravação da sustentação oral. Eu falei, ministro Zanin, Vossa Excelência, quando era advogado do presidente Lula, entrou com 408 pedidos de habeas corpus a favor do presidente Lula. 407 foram negados. O último foi concedido, ele saiu, readquiriu os direitos políticos, hoje é o presidente do país. Não é um negócio legal? Agora a moça do batom não tem direito a um. Então veja bem, onde está a igualdade perante a lei? O presidente Lula teve direito a 408 pedidos de habeas corpus e uma pessoa presa no inquérito 4781 não tem direito a um único pedido, o primeiro, aquele que poderia rever a prisão dela. Por que um cidadão brasileiro tem direito a 400 e o outro tem direito a nenhum? Aí falei com o ministro Gilmar Mendes, ministro, Vossa Excelência sabe que tem períodos na nossa história que ficaram gravados, né, como períodos problemáticos, períodos que nos envergonham quando o habeas corpus foi suspenso. No Império teve alguns momentos das revoltas lá, durante a era Vargas teve um momento em que ele suspendeu os habeas corpus para questões políticas, e depois nós temos
o AI-5, que todo mundo fala, foi o ponto de virada da ditadura, que de 64 a 68 os militares vinham cumprindo a Constituição, levando as coisas meio no banho-maria, mas em 68 eles endureceram, falou, veio o AI-5, o ato institucional número 5, dizendo, está suspenso o habeas corpus, nós vamos prender e está preso e acabou, e não adianta ir no juiz pedir para soltar. Foi a marca da ditadura, do endurecimento, de uma coisa que não tinha mais saída, você não podia ser contra o regime. E aí eu perguntei, ministro Gilmar Mendes, nós estamos num novo período? Nós estamos num novo... Na lista tem o Império, a Era Vargas, o AI-5 e agora a súmula 606, ela é um novo período de suspensão do direito de habeas corpus no Brasil? Vai entrar na lista desses períodos vergonhosos que nós tivemos? E fui perguntando, né, para um, para outro, para a ministra Carmen Lúcia, ministra, a senhora foi procuradora-geral de Minas Gerais. Quando foi que a senhora pediu o arquivamento de um inquérito e o inquérito não foi arquivado? Aonde está essa doutrina? Onde que está escrito que o juiz pode continuar investigando depois que o procurador-geral manda arquivar? Então, fui falando um por um. Aí, o que aconteceu? Não levou em conta nada, né? Foi julgado no pleno, que é outra coisa louca, né? Porque vocês vejam, um golpe de Estado foi julgado na turma com 5 juízes, o meu habeas corpus foi julgado no pleno com os 11, é uma coisa assim impensável, né? O meu era muito menos importante, né? Podia ser julgado na turma, agora um golpe de Estado no Brasil é julgado na turma com 5 em vez de julgar com os 11, é uma coisa que não dá para entender, né? Mas tudo bem. O ministro Moraes estava impedido, não podia julgar porque ele é contra quem o habeas corpus está sendo proposto, não contra ele, contra a decisão dele, né? Então ele, sendo a pessoa alvo do habeas corpus, a decisão dele alvo do habeas corpus, ele não podia votar. Eu entendia que também o ministro Toffoli, mas ele votou, e todos votaram unânimes acompanhando o voto do relator. Nesse agravo regimental tem 4 possibilidades, você pode votar acompanha o relator com ressalvas, ou voto dissidente, discordando do relator, abrindo uma dissidência lá. Então veja, o que eles votaram? Acompanha o relator, todo mundo acompanha o relator. O único que fez uma ressalva foi o ministro André Mendonça, que disse, eu não estou julgando o habeas corpus, eu não estou entrando na questão de mérito, eu só estou acompanhando no sentido de que não cabe habeas corpus, porque a súmula 606 diz que não cabe habeas corpus. Discordo totalmente, eu acho que a súmula 606 é uma questão só processual, não foi recepcionada pela Constituição, é incompatível com as garantias que nós temos, e que é um erro, e que é um novo período ditatorial, um novo período de suspensão do direito ao habeas corpus, algo gravíssimo, uma violação de direitos humanos, mas eu não podia falar nada na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque lá tem que esgotar os recursos. Agora esgotei os recursos, porque agora os 11 ministros, né, um impedido e os outros 10 votaram, não tem mais para onde ir no Brasil, não tem recurso maior do que consultar o pleno do STF, então agora encerrou as possibilidades dentro do Brasil. Agora, então, eu entendo que eu cumpri o pré-requisito para recorrer a uma corte internacional e pedir que lá eles revejam essa decisão do Brasil, que eu entendo ser ilegal e uma decisão que está fora daquilo que é o direito, que é o devido processo legal, que é o princípio do juiz natural, que é o que diz a nossa Constituição, que é o que diz o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então eu entendo que isso aqui está fora, né, de tudo que deveria acontecer dentro do direito constitucional. Então é isso, é essa a batalha aí que eu estou travando. Escrevi um livro sobre o assunto, devo publicar, né, das pesquisas que nós fizemos, das coisas que eu procurei assim manter todo mundo afastado, né, porque eu acho que isso aqui tem algum risco envolvido, né, não sei se vai ter, hoje eu vi que estão investigando o grupo do WhatsApp, né, o que a pessoa fala no WhatsApp está sendo investigado. Então assim, eu procurei não envolver ninguém, mas fiz um livro ficcional, né, como se eu tivesse pesquisado junto com os alunos no NPJ e tal, e eu vou colocar para vocês essa história, para contar de uma forma lúdica, assim, né, para não ficar uma coisa muito técnica, eu coloquei numa narrativa como se a gente tivesse pesquisado no NPJ junto com os alunos, ainda que isso não tenha acontecido, porque
eu tinha medo de envolver mais gente e uma hora vir uma represária e atingir mais pessoas, né? Se for para ter algum problema, que seja só para mim. Então, mas eu escrevi o livro assim, de forma ficcional, para atrair, deixar uma leitura mais leve, mais fluida, e espero que vocês gostem do livro. Acho que uma semana que vem eu devo colocar no grupo dos alunos aí, para vocês verem, contando essa mesma história de hoje, mas de uma maneira mais tranquila, assim, mais, numa narrativa mais fluida. Então, é isso, a história dos dois processos de habeas corpus que eu abri na Suprema Corte, e agora nós vamos para a Corte Internacional de Direitos Humanos na Costa Rica e ver se isso aqui vai ficar assim mesmo ou se de repente nós vamos ter uma resposta diferente lá. É isso, muito obrigado aí pela atenção de vocês, até uma próxima.